Olá! A gente vai mergulhar agora em um dos conflitos mais brutais da história recente da África, a Guerra Civil da Libéria. Vamos entender juntos como uma nação pode chegar ao ponto de se desintegrar e qual é o caminho para se reconstruir a partir das cinzas. Vamos lá. Essa é uma pergunta que assusta, né? Mas, para a Libéria, ali no comecinho dos anos 2000, isso não era uma teoria, era realidade. Uma realidade brutal, de todo dia. Pois é. No auge da sua Segunda Guerra Civil, a Libéria era exatamente isso, uma nação em total colapso. A capital, Monrovia, estava completamente cercada. E a própria estrutura da sociedade, ela simplesmente tinha se desfeito depois de anos e anos de uma violência que não dava trégua. Primeiro, vamos nos transportar para 2003, bem no epicentro da crise. É nesse momento, no meio de uma catástrofe humanitária, que a história da Libéria chega num ponto crítico. Um ponto que forçou o mundo a finalmente prestar atenção. Mas como um país chega nesse ponto? Para a gente entender o colapso de 2003, a gente precisa voltar no tempo, lá para o começo de tudo. As sementes desse conflito foram plantadas na própria fundação da Libéria, que foi uma fundação, assim, única e muito conturbada. Essa linha do tempo aqui, ela mostra uma escalada que é, de fato, trágica. Pensa bem, a coisa toda começa em 1847, com a fundação do país. Mas já nasce com uma divisão social brutal. De um lado, uma elite de descendentes de escravos americanos libertos, os chamados américo-liberianos. Do outro, a maioria da população, formada por povos indígenas. Em 1980, um golpe violento de Samuel Doe não só acaba com mais de um século de domínio dessa elite, como joga mais lenha na fogueira das tensões étnicas. E aí, em 1989, Charles Taylor acende o pavio que mergulharia o país em quase 15 anos de guerra. Essa citação resume perfeitamente a tragédia. A ideia de criar um lar para ex-escravos era nobre, sem dúvida. Mas a realidade criou uma sociedade de castas, um verdadeiro barril de pólvora de ressentimento. O conflito, ele se tornou quase que inevitável. Era só uma questão de tempo. Então, a partir de 1989, a Libéria não enfrentou só uma, mas duas guerras civis devastadoras. Por quase 15 anos, o conflito simplesmente consumiu o país, deixando uma cicatriz que, na verdade, existe até hoje. 200 mil. Esse número, sozinho, já é uma coisa avassaladora. E ele representa as vidas perdidas só na Primeira Guerra Civil. É um testemunho do custo humano e da brutalidade extrema desse conflito. Aqui a gente tem a anatomia dessa guerra. Não foi um conflito simples entre dois lados, foi um caos. Várias facções lutando entre si, uma guerra financiada pelos infames diamantes de sangue. Envolveu atrocidades que a gente nem consegue descrever, o horror das crianças soldado e o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas. Era uma guerra contra a própria sociedade liberiana. Em 2003, com Monrovia prestes a um colapso total, a comunidade internacional finalmente decidiu que não dava mais para só ficar olhando. O custo de não fazer nada se tornou alto demais. Tinha chegado a hora de intervir. E a resposta veio na forma da ONU-ML, a missão da ONU na Libéria. E olha, o tamanho da missão já mostra a escala da crise. 15 mil pessoas entre soldados e policiais foram mobilizadas. Era uma das maiores forças da ONU na época. Um sinal bem claro de que o mundo finalmente estava levando a situação a sério. O mandato da missão era bem abrangente, focado em 3 pilares que eram essenciais. Primeiro e mais urgente, parar a luta, ou seja, desarmar as facções e garantir a segurança. Segundo, proteger os civis e coordenar a ajuda humanitária. E terceiro, apoiar uma transição política, para que aquele ciclo de violência não se repetisse nunca mais. Mas acabar com a guerra era só o primeiro passo, né? O desafio que veio depois foi talvez ainda maior. Reconstruir uma nação inteira a partir do zero. Um processo longo, difícil e cheio de obstáculos. E ninguém resumiu melhor esse sentimento do que Ellen Johnson Sirleaf, que depois se tornaria a primeira mulher eleita chefe de Estado na África. A UNMIL trouxe esperança, claro, mas a reconstrução de verdade? Essa exigia muito mais do que soldados. Exigia um compromisso do próprio povo liberiano. Mais de 100 mil, esse número representa um dos maiores sucessos da missão. Mais de 100 mil combatentes entregaram suas armas. Cada arma devolvida era um passo para longe da guerra, permitindo que ex-soldados, muitos deles que eram só crianças, tivessem a chance de uma nova vida. Esse balanço aqui é fundamental para a gente entender o legado dessa intervenção. Tiveram sucessos que não dá para negar. O desarmamento funcionou bem,
Eleições livres aconteceram e o país se estabilizou. Mas a paz não cura todas as feridas. A Libéria continua lutando contra desafios gigantescos. Coisas como a pobreza extrema, a corrupção que não larga o osso e o trauma social profundo que a guerra deixou. Então, o que essa história de colapso e reconstrução ensina pra gente? A experiência da Libéria oferece lições muito importantes não só para a África, mas para o mundo todo, sobre como responder a conflitos e como tentar construir uma paz que seja duradoura. As lições são bem claras. Em crises extremas, uma intervenção internacional rápida e forte pode ser essencial para parar o derramamento de sangue. Mas a segurança é só o começo. Uma paz que dura de verdade exige reconciliação, um compromisso de décadas com a reconstrução e, acima de tudo, depende da incrível resiliência de um povo determinado a se reerguer. O que nos leva a essa pergunta final. A história da Libéria prova que a manutenção da paz pode, sim, parar uma guerra. Mas será que ela consegue construir uma paz que dura para sempre? A resposta, como a própria Libéria continua a nos mostrar, é muito mais complexa. E é um desafio que persiste até hoje.